Oh, Senhor Jesus, fato louvamos a Ti, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos na Sua presença, tocarmos o Teu coração. Seu desejo é realmente fazer de nós essas pessoas que vão ser fiéis a Ti, para que a Tua vontade se cumpra, ganhe espaço no nosso coração. De fato, queremos ser como Abraão, Jesus, ó, que submete a Tua vontade, que está no seu coração, seja realmente para nós, Jesus, uma realidade. Queremos cooperar contigo, ó, trazer o Senhor de volta. Dá graça para nós, Senhor. Dependemos de Ti. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler junto, irmãos, o título da mensagem? A bênção de Abraão. Ó, Senhor Jesus, a bênção de Abraão. Essa mensagem ela é muito rica, porque ela mostra para nós que o coração de Deus pode se tornar uma realidade no nosso dia a dia. Oh, Senhor Jesus, o amor do Senhor para conosco é tão grande que Ele deu para nós o que Ele tinha de mais precioso. Para nos abençoar, Ele nos deu um dia a vida do Seu Filho. Como o Espírito, Ele entrou para dentro de nós e agora Ele pode cumprir esse objetivo. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu pegar minha ajudinha aqui. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós cantamos, hein? E a fé vem somente pelo ouvir e ouvir de coração a palavra de Cristo. Então, Abraão, ele foi fiel e ele submeteu ao que Deus queria para ele. Por causa disso é que ele foi abençoado. Teve falhas? Teve falhas sim. Mas graças a Deus ele aprendeu com elas. Eu e você também precisamos para aprender com nossos erros, nossas falhas e prosseguir para que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Oh, Senhor Jesus. Os judaizantes, irmãos, como o Senhor tem mostrado para nós, eles são um empecilho para a vontade de Deus ser feita. Isso é mostrado no livro de Gálatas e é uma advertência para nós. Existem coisas que são colocadas no dia a dia e é com um objetivo de tirar-nos da presença do Senhor, de fazer com que a palavra não faça parte mais da nossa vida. E se nós seguirmos por esse caminho, nós vamos ser como os Gálatas, vamos ser prejudicados. Oh, Senhor Jesus! Mas se tomarmos o caminho da fé, vai acontecer algo maravilhoso. Nós vamos receber essa bênção e vamos cooperar com Deus para a sua vontade ser feita. Oh, Senhor Jesus. Então, para ganhar esse princípio, vamos no livro de Atos. Atos, capítulo 6. Aqui retrata para nós a questão da religião e, ao mesmo tempo, aquele que ama fazer a vontade do Senhor. Fala de Estevão e aqueles que não queriam receber a palavra. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 15, por favor. Atos, capítulo 6, versículo 8 até o 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio
fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse o rosto de anjo. Aleluia! Que experiência maravilhosa de Estevão. Uma pessoa que estava cheia do Espírito para cumprir a vontade de Deus. Mas existiam aqueles que eram contra a vontade de Deus porque estavam presos na sua própria vontade. A vontade deles era ter, vamos dizer assim, um pedestal para alcançar seu reconhecimento, manter seu status. Isso os impedia de servir a Deus com realidade. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para servi-lo com realidade. É por isso que Estevão ele ganhou essa graça. Ele estava cheio do Espírito e ele podia expressar a Deus. Finalzinho aqui fala, hein? Versículo 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ele transmitia paz, ele transmitia essa segurança, ele transmitia o poder do Espírito. Por quê? Porque ele era essa pessoa, saturada de Deus, e o que Deus quer fazer conosco, nos saturar também dele. 1 Coríntios, irmãos, nós não vamos ler, mas o capítulo 1, versículo 30, fala que nós somos do Senhor, e ele nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Cristo é a nossa justiça. Se nós tomarmos posse dessa justiça, que é a própria pessoa do Senhor, nós vamos conseguir avançar. Amém. Capítulo 7 agora, de Atos. Vamos ler do versículo 2 até o 5. Amém. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua herança, tua descendência, não tendo ele filho. Amém. Aleluia. Deus prometeu e ele creu. Deus está nos prometendo também. E nós precisamos crer. Crer que se fizermos segundo a sua vontade, nós também vamos ser abençoados. O Senhor está falando muito conosco sobre a nossa necessidade de pregar o Evangelho. Nós começamos, irmãos, pregando o Evangelho dentro da nossa casa. Quando nós desfrutamos a palavra, quando conduzimos a nossa família juntos a tocar no Senhor, é o primeiro passo para sermos úteis ao Senhor. Depois o Senhor vai nos usando também onde quer que estivermos, para que essa palavra que entrou em nós alcance outras pessoas. Isso aconteceu com Abraão, porque quanto mais ele ouvia o falar de Deus, mais útil ele era para fazer a sua vontade. Oh, Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos, quem trouxe o alimento diário, a página 59. O último versículo ele fala assim: sem o falar de Deus, não havia no que crer. Como nos ensina Romanos, onde lemos, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Deus falou e Abraão creu. Deus falou e Abraão creu. Ele saiu de sua terra, onde já estava acomodado, e foi habitar em Harã. Após a morte de seu pai, ele foi para a terra de Canaã, que Deus lhe prometera dar por herança. Veja que Abraão foi prometido uma terra sem que ele possuísse sequer meio quadrado. Ó Senhor Jesus, meio metro quadrado. Posteriormente, ao chegar a essa terra, Deus lhe prometeu uma numerosa descendência, sem que tivesse filho. Mas Abraão creu e sua fé agradou a Deus. Então Deus fala conosco e nós vamos crer? Às vezes as circunstâncias elas vão falar o contrário. E aí? Quem é fiel? As circunstâncias ou é Deus?
Deus é fiel, irmãos. Se nós confiarmos nele, nós vamos ver tudo sendo transformado. Se nós tentarmos ver a lógica, nós muitas vezes não vamos conseguir avançar. Eu estava lembrando aqui agora das experiências dos discípulos, principalmente de Pedro. Deus falou com ele, vem. Ele estava ali, vendo o Senhor andando sobre as águas. Mas quando o Senhor falou com ele, vem, ele andou sobre as águas. Tem jeito de você andar sobre as águas? Se nós tentarmos fazer isso, o que vai acontecer? Vamos afundar. Mas, quem sabe nadar pode nadar. Eu não sei nadar, com certeza eu vou afundar. Oh, Senhor Jesus. Mas, se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos ver o impossível acontecer conosco. Oh, Senhor Jesus. Vamos agora para a experiência de Abraão, Gênesis 15. Aleluia. Senhor Jesus, amém. 5 a 7. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Aleluia. Deus prometeu, e ele vai se cumprir. Abraão creu nisso, mesmo que as situações mostrassem o contrário. Capítulo 12, agora, para trás um pouquinho. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que iria aparecer. Que experiência gostosa, né, irmãos, de Abraão com o Senhor. O Senhor falava com ele constantemente. E nós precisamos que o Senhor continue falando conosco também constantemente. Para isso eu preciso valorizar mais a palavra. O Senhor deu para nós o alimento diário, deu para nós imersão, o Senhor deu para nós gritos de guerra, temos os hinos para entrar nele, o alimento diário, tudo para nós tomarmos posse da sua palavra. E se o fizermos, nós vamos ver as coisas acontecendo. Gálatas 3,16, nós não vamos ler, mas mostra que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir ser pai de uma numerosa nação. Crer contra a esperança parece que é impossível. Né? Ele estava ali com seu filho, quando Deus pediu para oferecer a ele, e ele acreditou que Deus ia tirá-lo daquela situação. Mesmo que Isaac morresse, Deus seria poderoso para tirá-lo dentre os mortos. E esse coração precisa ser meu e teu. Oh, Senhor Jesus, obedecer a Deus, crer na sua palavra, porque vamos ver o impossível acontecendo. O capítulo 16, não vamos ler por causa do tempo, mas ele mostra a história de Sarai e Agar. Agar ela não tinha filhos porque era estéril. Depois os irmãos leem com o tempo, do versículo 1 em diante. Por causa disso, Sara ela resolveu colocar a sua serva para produzir filhos em seu lugar. Oh, Senhor Jesus. E por causa disso, quando a serva conseguiu esse fato, ela a desprezou. E Sara viu que aquilo ali foi um erro. E Abraão também precisava ver que era um erro. Esse versículo nós vamos ler. Capítulo 16. Vamos ler o último versículo. O 16. Depois vamos ler o 17:1. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito, Abraão? Você não precisa fazer nada a não ser estar junto de mim, a não ser tomar posse da minha palavra. Eu dou conta do recado. Eu sou todo poderoso. Eu sou o El Shaddai. Eu dou conta do recado. Se você crer em mim, desfrutar da minha palavra, pode ter certeza, o resto eu vou fazer. Quando nós obedecemos, nós vamos ver milagres acontecendo. É isso que o Senhor tem feito, né? Por meio dos adolescentes, dos capitães, dos intendentes. Quantos milagres Deus tem operado? Porque têm sido fiéis em obedecer sua palavra. Mas tem um exemplo no Antigo Testamento de alguém que foi rebelde para obedecer a Deus. Livro de Samuel, capítulo 15. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre este povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus deu essa ordem para ele, porque Amaleque, ele representa a carne. Então, tudo que vem da carne tem que ser consumido. Mas para que nós vencermos a carne, depende de onde vamos colocar nosso espírito. Mente na carne é morte e pecado. Mas mente no espírito, vida. Então, se eu aprendo a viver mais no espírito, eu vou ver essa realidade acontecendo. Mas, infelizmente, Saul não ganhou essa verdade. Ele desobedeceu a Deus. Agora o versículo 7 até o versículo 9. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, onde está defronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém até o do povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Se o Senhor fala conosco, nós dizemos sim e amém. Saul aqui, ele foi rebelde, porque ele poupou o melhor. Ele poupou Agag e ainda poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Deus não se agrada meramente dos nossos atos, mas Deus se agrada do nosso coração, da nossa entrega, da nossa consagração. Se nos damos a Ele, vamos ver Ele levando a cabo tudo que está no seu coração. Esse último versículo que eu quero ler com os irmãos, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus, desde o Antigo Testamento, irmãos, Ele quer uma propriedade peculiar. É o que Pedro fala, né? Na primeira epístola de Pedro, ele também fala isso. Vós, porém, sereis sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer fazer de nós a sua propriedade exclusiva. Mas isso vai depender de como está o nosso coração. Estamos submetendo a sua vontade? Estamos dando espaço para Ele nos usar para que o que está no seu coração seja levado a cabo? Aí vai depender. Depender de cada um de nós. Se o fizermos, vamos ver grandes proezas acontecendo. Vamos ver que Deus ele pode contar conosco para levar a cabo o seu propósito. Que o Senhor realmente dê graça para nós. Precisamos dele. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser úteis a Ti para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que a misericórdia do Senhor nos encontre, né, irmãos? São palavras que nós já conhecemos, muitos anos ouvindo essa palavra, mas quando vem o teste, né? Para Deus provar a nossa fé, a nossa obediência, nós temos que confessar nessa noite que muitas vezes talvez nós não dizemos que não somos, que não concordamos, mas muitas vezes falta a nossa reação, a nossa fé de praticar aquilo que Deus tem falado a nós. Então nós não obedecemos, né? O que Deus pede para nós é uma obediência por fé. Senhor Jesus. O nosso irmão já nos ajudou muito, né? E na mensagem passada, Deus usou muito os irmãos e ele, no final da mensagem, ele falou exatamente isso, né? Eu anotei aqui. É muito rico, né? O Edmar, no finalzinho, ele mostrou para nós que o caminho da salvação é ouvir e obedecer. E aí ele fala assim, todos temos, deixa eu ver se eu, quando tem outro falar, aqui entrou outro falar. E quando nós começamos a ouvir outro falar, nós perdemos a simplicidade. Ele estava lembrando da situação de Eva, né? Que ela deu ouvido para a serpente, e aí ele falou assim, ele usou, vamos lembrar aqui, né? 2 Coríntios 11:3, que nós devemos a Cristo pureza e simplicidade. Os irmãos lembram? Isso é um dever, nós temos que dar isso para o Senhor. É o mínimo que o Senhor espera de nós. Pureza e simplicidade a Cristo. E aí, quando Edmar usou essa palavra puro, Deus deu uma luz para ele e ele comparou com a desobediência do homem no início ali, em Gênesis. E o que aconteceu nessa desobediência? Quando o homem desobedeceu, naquela obediência, deixou de ter só o falar de Deus e passou a ter uma concorrência, que era o falar da serpente. E aí ele falou assim, quando não obedeço, eu deixo de ser puro porque a mistura entra. Perco a simplicidade e depois eu perco a pureza. E dessa maneira a minha vida vai de mal a pior. Então eu notei isso me exortou muito, né? Que quando eu sou simples, eu ouço a palavra do Senhor, ela gera fé no meu coração e aí eu passo a praticar essa palavra. É simples assim, né? É tão simples que eu complico isso. E na Bíblia, irmãos, em Romanos 10, nós conhecemos muito esse versículo, nós usamos ele para pregar o Evangelho. Lá nos fala que o coração crê e a boca confessa. Então, o meu coração e o seu coração, ele foi criado por Deus, ele faz parte do nosso espírito para crer. E o crer na Bíblia não é falar que você entendeu a palavra e que você acredita naquilo, mas o crer é mais profundo que isso. Crer é receber. Todo aquele que creu, recebeu e se tornou filho de Deus. Então, crer, irmãos, é receber. Então, nessa noite, quando eu estou ouvindo o irmão compartilhar aqui, Deus tem uma expectativa com o meu coração. É que ele seja uma boa terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu não posso entrar no ouvido e sair no outro.
quando o Senhor está falando conosco, mesmo que está usando um irmão aqui, que não tem uma aparência, né, que você gostaria que ele tivesse, que não tem a eloquência que você gostaria que ele tivesse, mas nós cremos que Deus está usando ele como um canal. E se ele está falando a palavra de Deus, não é ele que está falando. Nós temos que ouvir como palavra de Deus. Quando esse coração simples, irmãos, ao ouvir a palavra, quando eu estou ouvindo com esse coração simples e puro, aí acontece o milagre. A palavra deixa de ser só uma palavra explicativa e ela passa a ser algo, uma semente viva. Ela entra, ela penetra. Eu recebo essa palavra e aí ela produz fruto na minha vida. E sabe qual é o fruto, irmão? O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Eu ganho luz, eu vejo como está meu viver. Ninguém tem que apontar para mim. Nós não precisamos dar mensagem apontando, né? Dando o exemplo de um irmão, de outro, jogando ponto. Não precisa, porque o Espírito ele move aqui na reunião e a palavra é luz para cada um de nós. Se eu ouço com fé, irmãos, Deus tem o poder de mudar a minha vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o que o irmão conseguiu mostrar para nós até agora é o exemplo de Abraão, né? A simplicidade dele de crer lá em Ur dos Caldeus, cheio de idolatria. Irmãos, naquela época não tinha ninguém na terra que adorava a Deus mais. Quem leu a Bíblia já entende isso aí. Depois de Noé ali, rapidinho a geração caiu de novo e acabou tudo, irmãos. Voltaram para os ídolos. Tinha ídolo para tudo. É mais ou menos igual o Brasil, tem santo para tudo. Para chover, para casar, mais o quê? Para ganhar dinheiro. Irmãos, para tudo que você quiser, tem um santo. Tudo. Irmãos, tem tudo tem. E assim era esse povo nessa época. Eles buscavam prosperidade, tinha o Deus da prosperidade, etc, etc. O Deus da saúde, o Deus da fertilidade. Irmãos, tinha Deus para tudo. Abraão fabricava com o pai dele esses ídolos. Então, mas Deus olhou ali e viu um coração naquele homem. Ele não estava alegre, irmãos. Ele não estava contente naquela vida. Então Deus chamou Abraão. Aleluia! Irmãos, Deus nos chamou também. Nós também, num país idólatra, um dia Deus me chamou. E um milagre aconteceu, irmãos. Nós ouvimos. E nós também viemos. Ó Senhor Jesus. Amém. Abraão largou a parentela. Largou os ídolos. Demorou um pouquinho, irmãos. Quem conhece a história dele viu que ele quis levar um pouco de parente com ele. E causou problema a parentela para ele. Causou problema até para o povo de Deus no futuro. Que gerou Ismael, gerou os amonitas, moabitas. Foi uma confusão, irmãos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, talvez eu e você já fomos chamados e tem alguns ídolozinhos que nós estamos carregando ainda. Então hoje, irmãos, Deus está renovando o nosso chamamento. Deus te chamou. E o poder na nossa obediência vai nos libertar de tudo que é ídolo, né? Aí Abraão foi libertado, creu, se tornou pai da fé. Então o que mostra isso, irmãos? Mostra que Abraão, ele é muito antes da lei. Os irmãos concordam com isso? A lei foi muito depois de Abraão. Então, irmãos, a fé que justificou Abraão não foi a lei. E a briga toda que nós estamos acompanhando, né, nessas últimas mensagens, é que os irmãos não queriam deixar a fé ser viva. Eles queriam voltar para a lei. Aí no livro de Atos, Claudinei já nos mostrou aí, Atos capítulo 7, né? Os judeus, irmãos, é o seguinte. Liderança, irmãos, essas mensagens é para trazer luz para nós. Liderança é um problema. Posição, irmãos, é um problema. Até dentro de casa. O dia que você falar um não, mas um não mesmo para sua esposa, quem é casado aqui há alguns anos sabe disso. É problema, irmão, é pano para manga. O seu não, às vezes, dura um mês de problema na sua vida.
Você fala assim, lá depois de um mês, você fala assim, pra que eu fui falar isso? Por que eu não concordei? Eu vi um negócio esses dias que eu ri muito. Eles perguntaram para um velhinho, irmão, de 60 anos de casado, por que o casamento dele tem tanto sucesso? Já ouviram isso aí? Ele respondeu, é simples. A minha esposa sempre tem razão. Quando ela está certa, ela está certa. Quando ela está errada, ela está certa. E quando eu estou errado, ela está certa. Então tem 60 anos de casamento feliz. Ela está sempre certa. Eu nunca falei que ela estava errada. Irmãos, esse é o problema, irmão. Nós queremos isso. E aí, quando chegou o Novo Testamento, a Nova Aliança, chegou a fé, o que os líderes judeus fizeram? Não, aqui não. Eu não vou perder a minha posição. Eu não vou deixar de ser irmão responsável. Eu não vou deixar de ser líder na igreja. Eu não vou deixar de dar a última palavra lá em casa. É assim que nós somos, irmãos. É isso que aconteceu com eles. E aconteceu de uma maneira tão forte que eles quiseram matar, irmãos. E eles mataram mesmo, que olha, Atos 7:38, né? Olha o que está escrito aí, olha. E este Moisés, isso é a pregação de Estevão, que foi morto que também foi morto, porque ele falou a verdade. E este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Olha que riqueza, irmãos. Moisés já tinha a lei, né? Deu a lei. Mas ainda Deus continuava usando Moisés para dar direção para o povo. A lei se tornou a constituição do povo. Mas só a lei, os 10 mandamentos, não guiava o povo. Porque a lei está lá escrita numa pedra. Então Deus tinha que ter um homem que ele tinha intimidade com ele para falar uma palavra viva. E aí Deus usava Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha aí, irmãos. Agora olha o 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos é de coração e de ouvidos. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês mataram Jesus. E os seus pais mataram os profetas que falaram da vinda de Jesus. Vocês são terríveis. Estevão tirou a espada de 2 gumes, né? Mas por que eles matavam, irmãos? Porque eles não queriam perder o quê? Posição. Vida boa. Serem respeitados. Irmãos, toda vez que o Espírito Santo dá uma virada, nós temos que ficar atento com o nosso coração. Porque pode vir coisas que tiram o nosso conforto, que nos tira do ninho, né, como Jó estava. Todo mundo nos ouvia, todo mundo respeitava. Mas o Senhor quer mais que isso, irmãos. O Senhor quer que a vida dele cresça em nós. Posição não tem na igreja. A maior posição na vida da igreja chama-se irmão, membro do corpo de Cristo. E com função. Quer ser muito usado por Deus? Funcione. Libere o Espírito. Imerge na palavra. Pratique a palavra. Dá liberdade para o Espírito Santo. Você vai ver Deus te usando. Ó Senhor Jesus, temos de crer e obedecer. Se contentes com Cristo, queremos viver. Aí nós estamos desfrutando esse hino. Eu falei para o irmão do meu lado. Toda vez que você me vê triste e cabisbaixo, pode saber, Niltinho está desobedecendo a palavra do Senhor. É isso, irmãos. Toda vez que você está com o farolzinho baixo, como dizia o nosso amado irmão Reinaldo, né? Farolzinho baixo, está desobedecendo a unção. Está desobedecendo a direção do Espírito. É isso, irmãos. Arruma desculpa, não. É só obedecer, crer, que você vai ver a alegria do Espírito Santo na sua vida. Isso é bom demais, né? Ó Senhor Jesus! E esse evangelho, irmãos, quando o Claudinei leu aqui, olha a luz que tem nisso aqui, irmãos. Gênesis 12. Isso é rico demais. Vamos junto lá, né? Gênesis capítulo 12. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Vai invocando até você achar aí. Ó Senhor Jesus! Gênesis 12. Senhor Jesus! Olha, irmãos, é rico demais.
Irmãos, olha se você já viu isso aí, olha. No 12:1, o Senhor aparece ali, né? E no 2 ele fala assim para ele, ó, 12:2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É isso mesmo? E em ti serão benditas todos os judeus. É isso que está escrito aí? Todas as famílias da terra. Ó Senhor Jesus. Você viu isso aqui, irmãos? Que até a sua família recebeu a bênção de Abraão? Não é só para o judeu, irmãos. É para todas as famílias da terra. Só que o judeu achou que era só para ele. Aqui, irmãos, já está pré-anunciado o evangelho de Cristo. Que não é para salvar só o judeu. É para todos. É para mim e é para você. É para nossa família. A bênção, nós vamos ler aqui logo o versículo, né? É para todos nós. Porque essa bênção está em Gálatas. O que é a bênção de Abraão mesmo? Nós sabemos, não sabemos? Vamos ler o versículo, vamos ler na Bíblia, né? Para ver quem é a bênção, irmãos. Muitos estão achando que a bênção de Abraão, e estão brigando até hoje, acho que é a Palestina lá, que é onde Israel está lá. É bomba para cá, é bomba para lá, por causa da terra, irmãos. O negócio é a terra. Mas vamos ver o que é a bênção de Abraão. Vamos ler juntos aí? Gálatas 3, né? Gálatas capítulo 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler primeiro, antes de chegar nessa... Vamos ler a resposta logo, né? Depois a gente volta. O 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Quem é a bênção de Abraão, então? O que é a bênção de Abraão? É uma terra lá na Palestina? É o Espírito prometido. Não é tão simples receber, né? Nós vamos ver. Vamos caminhar. Tem que ter a fé. Aí o versículo, vamos caminhar aqui na Bíblia, o versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7. Os da fé é que são filhos de Abraão. E os judeus? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha aí, irmãos, que está escrito na Bíblia, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha que riqueza, irmãos. Você não fica alegre com isso aqui, não? Porque quando a gente lê João 1, o evangelho de João vai falando assim, olha, ele veio primeiro para os seus, mas os seus não o quiseram, não é isso? Irmão, mas isso já estava profetizado. Por isso que nós não podemos ficar na mente, ficar na letra. Temos que exercitar a nossa fé. Irmãos, tudo que Deus planejou, tudo que Deus tem arquitetado, irmãos, tudo que Ele fez, tudo que Ele é, tudo isso Ele prometeu, Ele colocou em o Espírito. E Ele prometeu esse Espírito, essa bênção, para todos os povos. Se o judeu não crer, ele vai perder. Ele tem que ser judeu, beleza, bacana, judeu, descendente. Mas ele tem que crer em o descendente, né? Serão abençoados todos os povos. Aí Romanos 4, né? Ele foi citado para nós. No capítulo 4 de Romanos, versículo 3, fala assim, olha. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, lei para quê? Para que a lei? Ó Senhor Jesus. Ao versículo 9 do mesmo capítulo de Romanos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Então, o que justificou o crente Abraão
Não foi a lei, que nem tinha lei na época dele. A circuncisão foi muito depois ainda que ele creu. Foi como só um sinal, né? Está escrito aqui, vamos ler aqui. É melhor que eu explicar. O 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Olha só, irmãos. Não, no regime da circuncisão, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele foi justificado quando incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão. Por que ele recebeu? Como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós cremos, nós temos fé. O nosso coração foi circuncidado. Circuncisão representa o que mesmo, irmãos? O que é mesmo? Hein? É o corte da carne. Era para representar ali para o povo judeu, olha, não vivam por vocês mesmos. Vocês têm que depender de mim. Vocês não têm força. Então, eles cortavam aquele crepúsculozinho ali no 8º dia do nascimento do menino como um símbolo que essa nação de Israel, aquele pequeno povo ali que estava sendo constituído, eles eram diferentes. Eles dependiam do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Eles não agiam por eles mesmos. Eles não tinham ídolos. Eles eram para ser esse povo. Aí Deus fez esse sinalzinho lá para eles. Só que eles apropriaram do sinal, e nós já lemos esse versículo, eu não vou ler de novo, lá em Atos, que fala assim, vocês estão matando todo mundo, estão brigando com todo mundo, porque vocês não são circuncidados no coração. Então, quem tem que ser circuncidado, irmãos, é o nosso coração. Você tem que entender com o seu, e eu tenho que entender com o meu coração, que eu não posso viver por mim mesmo. Que eu não tenho força. Que eu não consigo fazer nada por mim. Que eu não sei de nada. Que eu tenho que depender do Senhor para tudo. Para ouvir uma palavra, para orar, para reunir, para abraçar os irmãos, para conversar com a minha esposa, para ir na loja, abrir, trabalhar. Irmão, eu sei fazer isso de cor, irmão, eu sei tudo. Não sabe nada. Não saia de casa sem depender do Senhor. Deus está falando isso para nós esses dias, mas está refalando. Todo que é nascido do Espírito, assim é todo que é nascido do Espírito. Como que é todo que é nascido do Espírito? Ele é como o vento. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe. O meu jeito, irmãos, não é o jeito de Deus. Se eu compartilhar com os irmãos, se eu servir aqui na igreja, se eu vier cooperar com os irmãos aqui na sexta, qualquer coisa que eu fizer para Deus, a minha família, tudo, irmãos, tudo que eu fizer, eu achei um jeitinho de fazer. Aí eu falo assim, esse é meu jeito. Edivânia sabe, o meu jeito é assim. Quando eu achar o jeito certo, ainda que dependendo de Deus, eu falo, agora o meu jeito é esse. Já perdeu a presença do Espírito. Então você está andando no seu jeito. Você está andando na sua maneira de servir. Você, eu sempre gosto de falar isso, né? Vai ficando mais velho, fica sistemático, né? A gente começa a ficar sistemático. Os negócios saem um pouquinho do jeito da gente, a gente acha ruim, né? Lá em casa eu tenho um lugar de eu sentar no sofá, eu tenho um lado tem 33 anos que eu durmo de um lado da cama, irmão. Vocês acreditam? Se eu dormir do outro lado, fica esquisito. Se eu já falei, vamos trocar de lado? A gente não consegue dormir porque mudou o lado. Irmãos, o ser humano é terrível, irmãos. Tudo tem que ser do nosso jeito. Você perde até o sono quando Deus move do jeito que não é o seu jeito. Mas é assim, irmãos. Nós temos que aprender a depender do Senhor de tal maneira de viver pela fé que nós não podemos dar um passo sabendo dar. Senhor, como eu vou servir agora? Senhor, como eu vou compartilhar? Senhor, me dá luz na palavra. Como que eu vou compartilhar essa palavra, irmão? A minha experiência é tão longe dessa vida pela fé. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de eu falar por mim mesmo. Fala, Senhor. Tem que ter esse temor em nós, irmãos. Eu vou servir na casa do adolescente, eu vou fazer a comida. Você sai, tem irmã cozinheira aqui, irmãos. Irmãos, todo mundo quiser filar uma boia, pode vir sábado filar a boia aqui no almoço.
Você não precisa nem saber quem vai cozinhar, não. A comida é sempre boa, irmão. Só cozinheira de mão cheia. Pode vir. Mas se a irmã estiver servindo ali sem depender do Senhor, ela está servindo nela mesma. Irmão, Deus não está abençoando. Deus não está ali. E vai ficar nervosa, e vai brigar, porque faltou a presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Um perfeito briga. Um perfeito xinga, perde a paciência, não. Por que eu fico... Porque eu estou longe da presença, irmãos. Eu em mim mesmo estou acabado. Eu tenho que entender isso e ter temor e tremor. Senhor, eu vou fazer um café aqui, Senhor, para servir para os irmãos. Senhor, me ajuda. Me dá a sua presença. Oh, eu estou servindo ao Senhor. Me livra de pôr minha mão pecadora. Me livra de servir com o meu velho homem. Oh, Senhor Jesus. É isso, irmãos. É isso que o Senhor quer falar para nós. Deus quer... Oh, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É a lei, né? Foi dada. Vou ler o versículo aqui melhor, né? Gálatas 3, né? Então, para que... Se é só viver pela fé, para que Deus deu a lei, né, irmãos? Precisava de lei, bagunça, né? Depois... Mas não é assim. O Senhor tinha um propósito, uma vontade, né? Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de babá, de alguém que cuida de nós para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas a lei chegou, mas tendo vindo a fé chegou, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus. Vamos ler junto esse versículo, irmãos? Olha que delícia, olha o sabor desse versículo. Gálatas 3:26, quem não estava nele, pega aí, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia! Irmãos, olha que riqueza. Deus permitiu ter a lei, precisou da lei para segurar aquele povo de dura serviço. Mas era só para conduzir. Aí Cristo veio. Está libertado. Está salvo. Não tem que esforçar mais. Porque não consegue. Eu vou resumir aqui, ó. Olha por que não consegue. Senhor Jesus. Nós sabemos que de Adão até Abraão foram 2000 anos. Irmãos, lembram desse estudo nosso? Desde Adão, a criação de Adão até Abraão, mais ou menos 2000 anos. Não é isso? De Abraão até a lei começar, até Moisés, até Moisés, foi quantos anos? Foi pouquinho. Mas aí, de Abraão até Cristo, quantos anos? Mais 2000. Até Cristo vir, aí dentro desse tempo todo aí, a lei surgiu. Porque Abraão é fé, a fé, o pessoal lá não queria a fé, Deus deu a lei para segurar o ânimo deles, a carne deles. E aí eles ficaram mais 2000 anos, irmãos. Durante quase 2000 anos, é só na lei. Aí veio Cristo. Romanos fala assim, não havia um justo sequer, né? Não tinha um homem justo na terra, nenhum. Aí o Senhor falou assim, não tem jeito, com o homem eu não vou conseguir. Então eu mesmo vou mandar o meu filho, ele vai se tornar um homem para fazer a nova aliança, para surgir a fé. Então durou mais 2000 anos, não é isso? 4000 anos. E aí, de Cristo até hoje, tem quantos anos mais ou menos? Nós estamos em 2025. Tem um erro no calendário aí, mas irmãos, nós já estamos no finalzinho dos terceiros 2000 anos. Tem erro no calendário ali por causa do zerar, ali na morte de Cristo e tal. Teve uma confusão ali, perdeu uns anos. Mas enfim, nós já estamos nos 6000 anos
dessa história. Se ler 2 Pedro, capítulo 3, lá fala assim: um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então existe um estudo, uma analogia de que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas, e no 7º dia, o que o Senhor fez? Deus descansou. E o descanso, segundo Hebreus, não é um descanso, Deus não cansa, Deus é Deus, né? Mas é aquele prazer de Deus, ele concluiu a sua obra. Mas no 7º, seria o 7º milênio, que segundo Apocalipse 20, é o reino milenar. É a última dispensação de 1000 anos que vai ocorrer na nossa era. Então, irmãos, nós estamos já no finalzinho dos terceiros 2000 anos, no finalzinho dos 6000, do 6º dia. Ou seja, está quase chegando o 7º dia, que é o dia do descanso. Quem vai entrar no descanso de Deus? Ó Senhor Jesus, quem vai entrar, irmãos? Ô glória! Nós estamos dentro? Romanos 4, versículo 9, fala assim, né? Já leu o 9, né? Tem um versículo aqui maravilhoso que ele fala assim. Deixa eu ver se é o 18 já. Abraão, o Claudinei leu, né? Romanos 4, o 18 fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade de Sara avançada, a Sara, né, bem velhinha também, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Nesse finalzinho dos 2000 anos, o Senhor está prestes a voltar. Tem que completar o número de vencedores. O filho varão tem que ser formado para ele voltar. Nesse finalzinho, nós não podemos duvidar. Abraão é o pai da fé, nosso modelo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de quê? Que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus espera de mim e de você o quê? Convicção, fé, que o Senhor está voltando e que Ele está chamando um pequenino rebanho e que Ele quer dar o reino para nós. Nesse finalzinho de um milênio, irmãos, nos últimos 2000 anos, o Senhor está só completando, só chamando o trabalhador de última hora para ele poder aparecer. E nós respondemos aqui, né? Quem vai entrar no descanso de Deus? Nós falamos, eu. Falamos? Então nós temos que não duvidar. Nós temos que crer. Não duvidar e crer. Senhor Jesus. Por que nós podemos crer, irmãos? Porque em Gálatas, capítulo 3, fala o seguinte: é impossível para o homem ser vencedor e cumprir a vontade de Deus nele mesmo. É impossível. Olha o que o versículo fala. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são da obras da lei. Aí toda vez que você lê obras da lei aqui, lei, você vai pensar assim: é eu servindo a Deus por mim mesmo. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, ninguém consegue. Se você praticar toda a lei, 100% dela, beleza, você viveu, você vai ser justificado. Mas não consegue, ninguém consegue cumprir a lei, irmãos. Nenhum homem. Aí o versículo 13,
que o Senhor teve que fazer por nós? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que o Senhor fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus! Então toda a obra do Senhor na cruz foi para trazer o que para nós, irmãos? A fé. Os irmãos creem nisso? Toda a obra de morte e ressurreição do Senhor foi para trazer a fé. O Espírito prometido que vem pela fé. E em Lucas 24, o Senhor falou assim, não vamos ler mais, que era para os discípulos, depois da ressurreição deles, irem para Jerusalém e aguardar o derramamento do Espírito. Mas em João 20 fala que os crentes ali em João 20, o que o Senhor falou para eles? Olha, eles estavam todos com medo, o Senhor apareceu para eles e falou assim, olha, eu vou soprar para dentro de vocês o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito. Os irmãos lembram disso? Não precisa de ler não, né? E aí o Senhor soprou o Espírito para eles. Eles receberam o Espírito. Ó Senhor Jesus. Em João 7 fala que todo aquele que crê, esse Espírito que não era, ia entrar para dentro dele, ia fluir como um rio de água viva. Irmãos, então hoje, nós, na vida da igreja, no Novo Testamento, o que tem dentro de nós, irmãos? O que tem dentro de você hoje? Quem mora dentro de você, irmãos? É o Espírito. Por isso nós podemos responder com ousadia, eu vou fazer parte do descanso prometido. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim vai me capacitar. Os irmãos pegaram isso? Então, irmãos, se nós aprendermos a usar o Espírito, se nós com responsabilidade, com critério, com amor reverente à palavra, com fé, levar mais a sério o que Deus tem falado para nós, praticarmos, orar, depender do Senhor, irmãos, é possível ser vencedor. É possível fazer parte dos 144 mil se estivermos vivos. Se é literal, se não é, eu quero ser um vencedor. É possível ser parte do filho varão, porque hoje algo está dentro de nós, que é o Espírito. Romanos 10 fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o Espírito habita, irmãos, naquele que crê. Então, qual a solução para nós sermos vencedores? Aprender a tomar posse dessa palavra usando o Espírito. Irmãos, com simplicidade, com reverência, fugindo de qualquer aparência, de qualquer posição, de qualquer coisa que não é de Deus, que não é da palavra. Pedindo ao Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro, simples. Cria em mim a fé que vem da palavra. Irmãos, a nossa vida da igreja vai ser gloriosa. Amém? Vamos compartilhar então um pouquinho? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Aleluia.